A eliminação ainda tá viva na pele do torcedor rubro-negro. Tá ardendo, machucando, incomodando. E como sempre acontece quando um gigante tropeça, começam a pipocar as vozes da insatisfação. E no meio desse turbilhão todo um nome passou a ser citado com cada vez mais frequência: Felipe Luiz. O técnico que vinha com certa estabilidade agora já começa a ver sua posição balançar depois da queda na Copa do Brasil. A galera tá dividida, mas a pressão aumentou de forma absurda. Porque, sejamos sinceros, no Flamengo não existe isso de não era prioridade. Quando você entra em campo com o escudo do Mengão no peito, todo jogo é guerra. Toda competição é obrigação. E toda derrota vira crise. Muita gente até tenta aliviar dizendo que o foco é o Campeonato Brasileiro, que a Libertadores é o grande objetivo, mas a verdade é que o torcedor não aceita ser eliminado. Não interessa o torneio. A cobrança é natural e esperada. Só que o problema não tá só na eliminação em si. O que mais incomodou a torcida foi a maneira como tudo aconteceu. A forma como o time sentiu a pressão, a escolha dos cobradores na disputa por pênaltis e principalmente o que foi colocado nos ombros de um menino de apenas 19 anos. Alacian. O nome do garoto virou o centro das atenções. Um jogador que tem futuro, tem talento, mas que ontem foi jogado aos leões. Bater o último pênalti de uma decisão é uma responsabilidade absurda. Ainda mais quando se trata de um jovem que ainda está em formação, que ainda está conhecendo o peso da camisa rubro-negra. Ele entrou, foi caçado em campo o tempo todo. Os adversários perceberam que ele era jovem, que podia sentir, e foram em cima. Era porrada toda hora. Mesmo assim ele segurou o tranco, tentou mostrar personalidade. Mas na hora mais decisiva ele não conseguiu segurar. Perdeu o pênalti. E a eliminação veio. E aí o tribunal da internet não perdoa. Teve quem defendeu, claro, mas teve muita gente que caiu de pau em cima do garoto. Só que é importante lembrar, se ele converte aquela cobrança e o goleiro pega a bola seguinte, ele hoje estaria sendo carregado nos ombros. É o tal do herói e vilão em questão de segundos. O futebol é assim, cruel, frio e muitas vezes injusto. Ainda mais com os mais novos. O próprio Alacian foi às redes sociais e escreveu um texto comovente. Falou sobre aprender com a dor, dar a volta por cima, que a vida ensina e que ele vai fazer de tudo para trazer alegrias à nação. E é isso que o torcedor espera. Que o erro não apague o talento. Que ele não deixe de acreditar em si mesmo por conta desse momento. O Flamengo já viu vários meninos virarem craques depois de quedas. Já viu promessas se tornarem ídolos mesmo tendo errado em momentos cruciais. Mas para isso ele vai precisar de apoio. De paciência. E principalmente de um ambiente que saiba acolher e não massacrar. E quando a gente olha para a parte tática do jogo, não tem como ignorar o papel do Felipe Luiz. Muita gente saiu do estádio e das redes sociais dizendo que o técnico montou bem o time no início. Escalou jogadores que estavam em boa fase, apostou na velocidade e colocou nomes como Cebolinha e Gonzalo Plata para dar profundidade. E de fato, durante os 90 minutos o Flamengo foi competitivo. Brigou, lutou, venceu o jogo no tempo normal, manteve o histórico positivo jogando na casa do adversário. Só que na hora mais decisiva, a hora das penalidades, veio o erro mais grave. A escolha dos cobradores foi no mínimo questionável. E quando a gente analisa com calma, percebe que dava para ter feito diferente. O Arrascaeta começou a série de pênaltis como manda o figurino. Mas o Alacian, por tudo que já estava vivendo no jogo, não era o nome ideal para bater o último. Era uma pressão enorme. Era um risco que todo mundo sabia que existia. Ainda mais quando outros jogadores mais experientes estavam disponíveis. Tinha gente com mais bagagem, com mais rodagem, com mais frieza. E mesmo assim a decisão foi jogar toda essa carga em cima de um garoto. Não é a primeira vez que uma decisão assim gera polêmica. Quantas vezes a gente já viu um jovem promissor perder um pênalti e depois ter a carreira marcada? Por isso o futebol é cheio desses fantasmas. E a função do treinador é justamente proteger, blindar, evitar esse tipo de situação. Por isso parte da torcida não perdoou. E começou a questionar não só essa decisão específica, mas o trabalho como um todo. Nas redes sociais começaram a aparecer os primeiros pedidos de demissão.
Torcedores dizendo que o trabalho de Felipe Luiz estagnou, que o time não evoluiu, que o modelo de jogo não empolga mais. E tudo isso se intensificou depois que surgiu a notícia de que o diretor Boto teria cobrado o treinador após a eliminação. Uma cobrança que na verdade faz parte do jogo. É o papel do dirigente. Apontar o que está funcionando, o que precisa mudar, o que tem que ser corrigido. Isso não significa necessariamente que é uma crise interna, mas alimenta a narrativa de que as coisas estão saindo dos trilhos. E aí entra o ponto que divide opiniões: Felipe Luiz deve continuar ou já deu o que tinha que dar, porque olhando com frieza o treinador ainda tem crédito com boa parte da torcida. Já mostrou capacidade, já provou que consegue montar um time competitivo. E todo time passa por turbulências. Basta lembrar de técnicos como Abel Ferreira no Palmeiras, que enfrentou momentos complicados e mesmo assim foi mantido. Ou o próprio Vojvoda no Fortaleza, que mesmo com oscilações teve respaldo e tempo para trabalhar. Mas no Flamengo esse tempo costuma ser mais curto. A cobrança é diária. A pressão vem de todos os lados. E se não houver resultado imediato, a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Só que antes de pedir a cabeça do treinador, vale refletir qual era o planejamento inicial. O Flamengo mirava forte no Brasileirão e na Libertadores. A Copa do Brasil era importante, claro, mas não era o objetivo central. Perder dói, mas precisa ter equilíbrio na hora de decidir os rumos do time. Enquanto isso, dentro de campo e nos bastidores, outras histórias também se desenrolam. Como a possível saída de Léo Ortiz. A imprensa portuguesa cravou que o Sporting estaria preparando uma proposta de 12 milhões de euros pelo zagueiro. Uma quantia considerável, mas ainda abaixo do que o Flamengo já recusou anteriormente. Vale lembrar que o Red Bull Leipzig já chegou com uma proposta de 15 milhões e o clube carioca bateu o pé. Não quis liberar. E o motivo é simples: Léo Ortiz virou peça-chave. É titular, é líder na defesa, tem desempenho sólido. E num momento em que o time precisa de estabilidade e segurança no setor defensivo, abrir mão dele por esse valor parece fora de cogitação. Ainda mais agora com o Flamengo vivo na Libertadores e brigando ponto a ponto pelo título do Brasileirão. Liberar o zagueiro só se vier alguém disposto a pagar a multa rescisória. Fora isso, dificilmente vai haver negociação. Agora, voltando ao Alacian, até o Hulk, adversário direto do confronto, se manifestou. Disse que tentou conversar com o garoto durante o jogo, que tentou acalmar, aconselhar, mas que ele não quis escutar. Contou que houve um desentendimento, que o Alacian respondeu de forma ríspida e que isso mostra como ele ainda precisa amadurecer. O próprio Hulk disse que vê talento no menino, mas que ele precisa manter o foco e não se deixar levar pelas emoções. Porque o futebol, como ele mesmo falou, pode apagar quem não estiver com a cabeça no lugar. É isso. Um jogo só, uma disputa por pênaltis e uma tempestade inteira se forma. No Flamengo é assim. Cada detalhe vira manchete. Cada erro vira pauta. Cada escolha do técnico vira um debate nacional. E agora o que resta é ver como o time vai reagir. Como o Felipe Luiz vai ajustar o ambiente. Como o elenco vai digerir essa eliminação. E como o Alacian vai se levantar. Porque o torcedor, apesar da raiva, da tristeza e da frustração, ainda tem esperança. Ainda acredita. E ainda quer ver o Flamengo voltar mais forte. Só que manter o elenco e sustentar um ambiente estável dentro do Flamengo não é tarefa simples, especialmente quando a pressão externa vem num volume tão alto. A torcida do Mengão, apaixonada como sempre, também é exigente ao extremo. Cada tropeço vira pauta em todos os cantos do país, cada falha individual vira debate nacional, e quando isso acontece com um garoto como o Alacian, o clube precisa agir com responsabilidade. É hora de proteger o jogador, dar respaldo psicológico e colocar as coisas no devido lugar. Uma eliminação, por mais dolorosa que seja, não pode enterrar uma carreira promissora. E esse é o risco real agora. O garoto precisa entender que futebol é feito de altos e baixos, que grandes nomes também passaram por derrotas e perderam pênaltis em decisões. A diferença está em como se volta disso. E aí entra o papel da comissão técnica, da diretoria e dos líderes dentro do elenco. Felipe Luiz, como treinador, tem a obrigação de conversar com o Alacian, mostrar apoio e ao mesmo tempo corrigir os erros cometidos sem crucificar o garoto.
Jogadores como Davi Luiz, Everton Ribeiro, Arrascaeta e até o próprio Gerson têm que estar próximos, orientar, mostrar caminhos. É nesse momento que o vestiário mostra sua força. Time que quer título de verdade não pode ruir por causa de um revés nos pênaltis. E o Flamengo já mostrou antes que sabe se reerguer. O Felipe Luiz, apesar da pressão e das críticas, ainda tem crédito com parte da torcida e com o elenco. E não é à toa. O estilo de jogo que ele tenta implementar mostra evolução em vários aspectos. A equipe tem um padrão, sabe se posicionar bem defensivamente, tem boa transição ofensiva e, acima de tudo, tem jogadores que compraram a ideia. Claro, ainda há falhas, principalmente em momentos de decisão. Mas é natural num trabalho que ainda está em construção. A pergunta que precisa ser feita é: vale a pena derrubar tudo agora, porque demitir o técnico significa começar de novo? Trazer alguém que talvez nem conheça o grupo, que vai querer implementar uma nova filosofia e que inevitavelmente vai precisar de tempo. Tempo esse que a torcida do Flamengo nunca aceita dar. E aí o ciclo recomeça, demite um, chega outro, começa bem, perde 2 jogos e já tá na corda bamba. É insustentável. Se quiser voltar a ser um clube campeão com frequência, o Flamengo precisa aprender a manter processos mesmo sob pressão. E essa pressão está presente em cada detalhe. Não é só no campo. Ela vem nas coletivas, nos corredores do clube, nas arquibancadas, nas entrevistas, nas redes sociais. Todo mundo tem opinião, todo mundo vira técnico por um dia. Isso, de certa forma, é saudável, mostra que o Flamengo tem uma torcida viva e engajada. Mas também é um obstáculo. Porque qualquer passo em falso vira combustível para a crise. E o momento exige equilíbrio. O calendário do futebol brasileiro não dá espaço para lamentações. Tem jogo atrás de jogo e o próximo já é decisivo. A Libertadores está aí batendo na porta. O Internacional vem forte e qualquer vacilo pode custar caro. E se a ideia for realmente brigar pelos 3 títulos, o Flamengo precisa de estabilidade. Não dá para entrar em agosto trocando comando técnico por causa de uma eliminação nos pênaltis. O torcedor precisa olhar para o macro. O time lidera o Brasileirão, tá na briga na Libertadores e ainda tem margem para crescer. E falando em Libertadores, esse sim é o grande objetivo do ano. O clube sabe disso, o elenco sabe disso e a comissão técnica também. Não é hora de se perder emocionalmente. É hora de blindar o grupo, colocar os pés no chão e seguir. O Flamengo já passou por situações piores e conseguiu dar a volta por cima. Essa é só mais uma etapa num caminho que nunca foi fácil. Enquanto isso, o mercado europeu continua de olho no que acontece por aqui. Léo Ortiz é apenas um dos nomes cobiçados, mas não é o único. A boa fase de alguns jogadores do Flamengo naturalmente atrai olhares de fora. O futebol português em especial tem se aproximado cada vez mais do Brasil, buscando talentos prontos ou quase prontos para elevar o nível técnico da liga local. Só que o Flamengo, diferentemente de outros clubes sul-americanos, não tem necessidade imediata de vender. A estrutura financeira está sólida, os investimentos em infraestrutura e categorias de base estão dando retorno e a diretoria já deixou claro que não vai abrir mão de peças fundamentais por qualquer valor. O objetivo é conquistar títulos. E para isso precisa manter a espinha dorsal intacta. Léo Ortiz, nesse contexto, é peça central. Além de ser um zagueiro seguro com bom jogo aéreo e saída de bola qualificada, é também um dos líderes silenciosos do elenco. Não é de falar muito, mas fala com atitude dentro de campo. Sabe se posicionar, orienta os companheiros, corrige falhas e transmite confiança. É exatamente o tipo de jogador que qualquer treinador gostaria de ter em momentos decisivos. E vender um atleta assim no meio da temporada por um valor abaixo do que já foi recusado seria um retrocesso. O Flamengo tem metas claras e sabe que perder um nome importante agora poderia desestabilizar o setor mais sensível do time, o sistema defensivo. Além disso, a presença de Léo Ortiz tem sido fundamental na adaptação de outros jogadores no sistema do Felipe Luiz. A defesa vem sendo ajustada jogo a jogo e tirar uma peça dessas no meio do caminho poderia fazer a equipe regredir. O torcedor sabe como é difícil encontrar um zagueiro confiável no mercado. O clube sabe disso também. Por isso a tendência é que qualquer investida, seja do Sporting ou de qualquer outro clube, só seja levada a sério se bater na porta com uma proposta irrecusável ou algo próximo à multa.
Caso contrário, o Flamengo vai manter firme a decisão de não negociar agora. É essa postura que mostra que o clube aprendeu com os erros do passado. Já houve momentos em que o Flamengo vendeu jogadores importantes no meio da temporada e acabou pagando o preço com eliminações e queda de desempenho. Hoje, com um elenco mais robusto e uma gestão mais focada em resultado esportivo, a prioridade é manter o grupo forte até o fim da temporada. E isso inclui blindar jovens como Alacian, sustentar o comando técnico e evitar perdas no elenco principal. O torcedor pode até não ter paciência às vezes, mas precisa reconhecer que essa estabilidade faz diferença. É ela que permite ao clube seguir competitivo em todas as frentes. E mesmo com as críticas, o Flamengo segue como protagonista. Tá no topo da tabela, tá vivo na Libertadores e tem elenco para chegar longe. A tempestade da eliminação vai passar. E quando passar, só vai sobreviver quem tiver equilíbrio. Felipe Luiz precisa mostrar agora que tem esse equilíbrio. Que é capaz de corrigir o que precisa, manter o grupo unido e conduzir o time na direção dos objetivos. E o elenco, por sua vez, precisa entender que está sendo observado o tempo inteiro. Cada reação, cada fala, cada gesto pós-jogo repercute. A união e o foco agora são decisivos. A próxima partida será um teste não apenas técnico, mas emocional. É hora de mostrar que o Flamengo tem maturidade para reagir. Que o tropeço na Copa do Brasil serviu como alerta, não como sentença. O torcedor vai continuar cobrando, vai continuar exigente, mas também vai apoiar se ver entregue em campo. O time tem qualidade para isso. Tem jogadores experientes, tem jovens talentosos, tem um treinador com história no clube e uma diretoria que até aqui mostrou saber lidar com momentos de tensão. Mas precisa dar respostas. E rápido. Porque o futebol não espera. A próxima decisão já está chegando. E no Flamengo, como sempre, não há espaço para respirar. É vencer, convencer e seguir. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. A nação rubro-negra está vivendo momentos de tensão e especulação após a declaração bombástica de Pedro, atacante do Flamengo, que quebrou o silêncio sobre seu futuro no futebol. Nos bastidores do futebol carioca corre um rumor insistente de que o camisa 21 estaria prestes a trocar o Flamengo pelo Fluminense, provocando uma onda de choque entre torcedores, comentaristas e jogadores que acompanham de perto a movimentação do mercado. Fontes próximas ao jogador indicam que conversas discretas com dirigentes do Fluminense teriam sido iniciadas há algumas semanas e que o próprio Pedro estaria avaliando não apenas a proposta financeira, mas também a possibilidade de um projeto esportivo que o colocaria em posição de destaque no tricolor. No entanto, até o momento nada foi confirmado oficialmente e a imprensa esportiva se mantém em alerta, esperando um desfecho que certamente mexerá com o coração da torcida flamenguista, que se vê diante de um cenário inesperado e preocupante, considerando a importância do atleta no esquema de jogo e na liderança dentro e fora de campo. Analistas do futebol carioca não param de debater sobre os impactos dessa possível transferência, considerando fatores técnicos, emocionais e estratégicos que poderiam alterar profundamente o equilíbrio da competição local, especialmente no Campeonato Carioca e no Brasileirão, onde a presença de Pedro sempre foi decisiva. As redes sociais fervilham com comentários de torcedores que misturam incredulidade e preocupação, imaginando um Flamengo sem seu principal centroavante, enquanto alguns tricolores já sonham com o impacto positivo que sua chegada poderia causar, reforçando a narrativa de que o futebol carioca vive um momento de instabilidade e grandes expectativas, transformando rumores em pautas obrigatórias nos jornais, blogs e programas esportivos que não param de especular sobre cada detalhe dessa possível negociação, analisando contratos, histórico de partidas e até preferências pessoais do atleta, compondo um quadro de suspense e expectativa que mantém todos atentos ao desenrolar desta história que promete movimentar o mercado de transferências e alterar relações de rivalidade histórica entre Flamengo e Fluminense. O burburinho envolvendo Pedro e o Fluminense já tomou proporções inimagináveis dentro do cenário esportivo carioca, transformando corredores de clubes, redes sociais e programas esportivos em espaços de especulação intensa. Fontes extraoficiais indicam que reuniões discretas teriam acontecido entre representantes do jogador e dirigentes do Fluminense, visando sondar o interesse e as condições de uma possível transferência que, se concretizada, poderia abalar não apenas o Flamengo, mas todo o mercado de atacantes do futebol brasileiro.
Especialistas em gestão esportiva destacam que o perfil de Pedro, conhecido por sua presença diária, capacidade de finalização e liderança dentro do elenco, seria uma aquisição estratégica para qualquer clube e que sua eventual chegada ao Fluminense poderia elevar consideravelmente o nível de competitividade do time em todas as frentes de disputa. A imprensa, por sua vez, mantém o suspense publicando análises de impactos táticos, possíveis adaptações do jogador ao novo estilo de jogo tricolor e a reação provável da torcida, criando um cenário de especulação que mistura expectativa, ansiedade e tensão. Torcedores do Flamengo que se acostumaram a vê-lo decidir partidas importantes demonstram incredulidade e certo temor diante da possibilidade de perder um jogador que simboliza não apenas gols mas também a história recente do clube. Por outro lado, o Fluminense surge como protagonista de uma narrativa envolvente, com torcedores imaginando o que seria ter Pedro no ataque, aproveitando cada detalhe do rumor, desde possíveis salários até a influência do jogador na ambição do clube por títulos. Analistas destacam que a movimentação de Pedro pode ser encarada como uma jogada de mestre do Fluminense, que busca reforçar o elenco com atletas consagrados e criar um impacto psicológico no rival histórico, uma estratégia que, se confirmada, terá repercussão imediata na mídia, nos bastidores e nos corações de milhares de torcedores, transformando simples rumores em pauta central de debate em todas as plataformas esportivas, movimentando não apenas as notícias mas também apostas e expectativas. Narrativas sobre o futuro do futebol carioca. Dentro dos círculos esportivos, o rumor de que Pedro estaria prestes a se transferir para o Fluminense é tratado com uma mistura de cautela e entusiasmo, principalmente entre jornalistas e comentaristas que buscam fontes confiáveis para confirmar ou desmentir a notícia. Ainda que nenhuma assinatura de contrato tenha sido divulgada, algumas informações circulam com insistência, como detalhes de encontros reservados e conversas estratégicas entre agentes do jogador e membros da diretoria tricolor, sugerindo que o negócio poderia se concretizar em breve. O impacto de tal movimentação no Flamengo seria imediato e profundo, considerando o peso do atacante em decisões de partidas cruciais e sua influência dentro do vestiário. Além disso, a possibilidade de perder Pedro para um rival local intensifica o clima de rivalidade histórica entre os clubes, adicionando uma camada emocional ao rumor que já movimenta torcedores e especialistas. Com a imprensa esportiva reforçando cada detalhe, especulando-se inclusive valores de possíveis acordos, bonificações e cláusulas que poderiam influenciar o desfecho da negociação, transformando rumores em análises estratégicas detalhadas discutidas em programas de rádio, TV e plataformas digitais. Os torcedores do Fluminense, por outro lado, alimentam a expectativa de ver um atacante de alto nível reforçando o elenco, imaginando como a presença de Pedro poderia modificar esquemas táticos, aumentar a produtividade ofensiva e até motivar outros jogadores a elevar seu desempenho, configurando um cenário de otimismo e ansiedade. No Flamengo, a torcida demonstra apreensão e busca sinais de fidelidade do jogador, enquanto especialistas avaliam alternativas de reposição e estratégias para mitigar o impacto de uma possível saída. Assim, a narrativa sobre Pedro se transforma em um fio condutor do debate esportivo, mantendo todos atentos ao desenrolar dessa negociação que, ainda não confirmada, já provoca reflexos intensos no futebol carioca, repercutindo em discussões sobre gestão de atletas, rivalidade entre clubes e decisões que podem mudar completamente o panorama das próximas competições. A especulação de que Pedro poderia se transferir para o Fluminense também gera debate sobre aspectos psicológicos e motivacionais, não apenas para o jogador mas para toda a dinâmica dos clubes envolvidos. Analistas ressaltam que mudanças desse tipo, quando envolvem atletas de destaque, podem influenciar diretamente o clima interno do vestiário, o desempenho individual e coletivo, além de alterar a forma como os times se posicionam taticamente em campo. No Flamengo, a possível saída de Pedro poderia gerar um efeito dominó, afetando a confiança de atacantes, meio-campistas e até a mentalidade defensiva da equipe, pois a referência ofensiva do time deixaria um vazio difícil de ser preenchido rapidamente. Enquanto isso, no Fluminense, a presença de Pedro poderia elevar o moral do elenco, criando uma espécie de efeito psicológico positivo, além de aumentar a pressão sobre a defesa adversária, que precisaria lidar com um atacante de qualidade comprovada. A imprensa e os comentaristas aproveitam cada declaração e rumor para construir cenários possíveis, simulando consequências em campeonatos estaduais e nacionais, projetando desdobramentos táticos e econômicos e especulando sobre impactos na relação entre diretoria, jogadores e torcedores. Torcedores em ambos os lados participam ativamente dessa narrativa, comentando, imaginando e até protestando, reforçando a sensação de que estamos diante de uma situação que transcende simples negociações de mercado e envolve sentimentos, expectativas e rivalidades históricas.
A narrativa em torno de Pedro, portanto, se configura como um espetáculo paralelo ao futebol em si, onde rumores, possibilidades e especulações constroem uma trama intensa na qual cada detalhe, cada encontro secreto e cada declaração ganha peso significativo, transformando a iminência de sua transferência em um fenômeno midiático que movimenta não apenas jornais e redes sociais, mas toda a atmosfera do futebol carioca, envolvendo clubes, torcedores e profissionais de mídia em um ciclo contínuo de antecipação, comentários e análise de possibilidades. Enquanto os rumores sobre a saída de Pedro do Flamengo e sua possível chegada ao Fluminense se intensificam, o mercado de transferências carioca entra em ebulição, com especulações envolvendo possíveis contrapartidas, reforços adicionais e movimentações estratégicas que poderiam acompanhar essa negociação. O impacto de uma transferência desse porte transcende o âmbito esportivo e financeiro, atingindo diretamente a percepção dos torcedores, a postura dos rivais e a estratégia das diretorias, que passam a considerar múltiplos cenários e alternativas de reposição, analisando o comportamento do mercado nacional e internacional. Entre jornalistas e comentaristas surgem debates acalorados sobre o valor simbólico de um atacante de referência trocando de clube na mesma cidade, discutindo desde a motivação do jogador até os efeitos psicológicos sobre as equipes envolvidas. Torcedores flamenguistas se dividem entre incredulidade, raiva e esperança de que o jogador permaneça, enquanto torcedores tricolores já projetam combinações de ataque, possíveis gols e o impacto imediato na tabela de classificação. Analistas econômicos também entram na discussão, calculando possíveis receitas de merchandising, bilheteria e patrocínios que poderiam ser influenciados pela presença do jogador, mostrando que a negociação vai além do campo e envolve diversas camadas de interesse. Dentro desse clima, cada declaração de dirigentes, assessores e até mesmo mensagens nas redes sociais é interpretada como pista, alimentando o rumor de forma quase viral, transformando o que poderia ser uma simples movimentação de mercado em uma saga midiática onde rumores, expectativas e estratégias se misturam, mantendo a atenção da nação rubro-negra, da torcida tricolor e do público em geral, enquanto todos aguardam o desfecho de uma história que já se tornou central no futebol carioca, provocando debates, paixões e especulações que dificilmente se encerram sem uma confirmação oficial. É isso, família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando em ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer, tamo junto.